Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Deus te dê um lindo dia, um dia abençoado, um dia de bênção, um dia de vitória. Estamos chegando aí no final dessa semana e a nossa vitória ela está mais próxima hoje do que estava ontem. Aguarde, espera, já essa vitória vai chegar em nome de Jesus. Nós ontem terminamos falando que diante da afronta do nosso adversário, do nosso inimigo, e eu quero considerar que esse momento difícil que o mundo está vivendo, não apenas Cabo Frio, não apenas o Rio de Janeiro, não apenas o Brasil, mas o mundo, esse momento que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade, sabe? A gente precisa voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar à dependência de Deus, a gente não pode confiar em Saul, a gente não pode confiar no homem, a gente não pode colocar a nossa esperança naquilo que o homem pode fazer. Nós não podemos ter uma visão humana da situação. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Somente aqueles que viverem por fé vão romper e vão vencer em nome de Jesus. Quando nós temos uma visão focada na circunstância, naquilo que nos é humano, a gente vai ficar amedrontado. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, nós vamos nos fortalecer. E eu terminei ontem dizendo que, embora os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, nós somos filhos, somos amados por Deus. E Deus vem ao nosso socorro, sabe? Ontem eu terminei dizendo que Deus já mandou Davi. Assim como está escrito a partir do verso 12, Jessé envia Davi ao acampamento de Saul. Eu quero dizer que Pai já mandou o socorro, o Pai já mandou Davi. Davi já está chegando aí para nos ajudar. E eu quero dizer que Davi, nesse momento, ele é símbolo, né, para a gente aqui durante essa semana da igreja, do povo de Deus, para a gente aprender acerca dos enfrentamentos, mas ele também pode ser colocado como símbolo do Espírito Santo, sabe? Que está aqui para nos ajudar. A gente precisa esperar que Ele assuma a sua frente, que Ele assuma as nossas pelejas, que Ele assuma a nossa guerra. Então, do verso 12 até, deixa eu chegar aqui, ao verso 31, nós vamos ter esse processo, né? Quando Davi é enviado e chega para ter com seus irmãos. Você vai ver, incredulidade, você vai ver da própria casa tentando menosprezar, você assim vai ver todo tipo de tentativa de abafar Davi, de dizer, Davi, você não consegue. Às vezes dentro da própria casa tem gente dizendo que a gente é fraco, que a gente é pequeno, que a gente não consegue. Às vezes gente que deveria nos fortalecer nos enfraquece. Você está passando por isso? Às vezes um líder, às vezes um pastor, às vezes um membro da sua própria casa, ao invés de te ajudar, te fortalecer, dizer, não, você vai conseguir, você vai vencer, ainda coloca peso sobre a sua vida. São pessoas que, para essas pessoas, o copo está sempre meio vazio, está quase vazio o copo, sabe? E enquanto nós, homens de Deus, mulheres de Deus, precisam olhar e dizer, não, está quase cheio, Deus vai nos ajudar, a gente vai vencer. Tudo isso é uma oportunidade. E a Igreja do Senhor precisa aprender a ver as situações da nossa vida que aparecem diante de nós, essa pandemia, como um momento de Deus nos trazer para Ele, de mudar a nossa visão espiritual, mudar o nosso posicionamento, não se amedronte, não se apavore, tá? Davi disse isso para o povo de Deus, disse o seguinte no verso de número 32, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele. Sabe, essa palavra é profética para a minha vida e para a sua vida. Não se preocupe por causa do poder do inimigo, se preocupe em se fortalecer em Deus, a tirar a escama dos seus olhos, a tirar os bloqueios da sua mente, sabe, a liberar palavras proféticas. Se preocupe a entender quem é Deus, buscar a face dele, buscar a presença dele, se preocupe com isso, não se preocupe com o inimigo. O inimigo, ele é um derrotado e Deus vai provar para você que o seu inimigo já foi derrotado, já foi colocado debaixo dos seus pés. Então, tudo o que está acontecendo tem um projeto, tem
uma estratégia de Deus de te trazer de volta para o centro da vontade dele, porque a gente precisa se empoderar, igreja. A gente precisa vencer os nossos inimigos, a gente precisa romper, a igreja do Senhor precisa avançar, você precisa avançar, você não pode continuar vivendo na média, na mediocridade, você não pode viver como escravo de Saul, você não pode servir a você mesmo, ao seu ventre, você não pode continuar aceitando que o inimigo te afronte cara a cara, frente a frente, você não pode aceitar isso. Mas por isso você precisa mudar a sua perspectiva. Davi representa quem enfrenta as lutas, as crises, não na sua força, não no seu poder, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, ele olha para os filisteus, não apenas para Golias, mas ele olha para os filisteus e disse, não se preocupem, porque Deus é comigo. Ele, diante de toda tentativa de menosprezá-lo, ele diz, eu sempre enfrentei os meus inimigos, seja leão, seja urso, eu os subjuguei. E da mesma forma, Deus vai me dar condições de subjugar o meu inimigo. Espere, aguarde, Deus está contigo. E Ele, nessa última palavra, Ele vai te dar o caminho para você vencer, em nome de Jesus. Deus te abençoe.